os comentários aqui. Tem umas perguntas também. Vamos lá. Vamos para o crivo Ó, da... vou mandar um salve aqui pra Rogério Barbosa, Ah, deve ser seu esposo. não, é mestre Rogério Galo. Mestre Rogério Galo. Cheiro. Gabriel Sena. Vou perguntar aqui, Gabriel. Ela falou já sobre a questão do Capadócio. Como é que a capoeira com vários. Tô na câmera, tô. Como é que a capoeira com várias expressões diferentes em estados diferentes se conectam? Pois tem uma grande distância territorial da capoeira daqui de Sergipe para as Maltas. Eu também acho. É isso que eu estou tentando explicar. Que se conectam porque depois dessa institucionalização, vamos lá, do começo, início do século XX, há um grande debate da capoeira como esporte. Porque o Estado Novo também discute um populismo, né, para preservar as questões nacionais, um debate que existe. E aí os cronistas que estavam na época escrevendo, eles vão falar sobre isso, né, da capoeira como esporte. E essa ligação começa a partir desse debate. Você vê que Mestre Bimba cria a luta regional baiana, né, que a gente conhece como capoeira regional, justamente nesse debate do esporte, que a capoeira seria uma atividade física, uma cultura física. Mestre Bimba é reconhecido depois por Getúlio Vargas, mas muito mais tarde, lá em 1953, como educador físico, que isso é algo importante, né? É um divisor de águas assim na capoeira. E a ligação começa nessa institucionalização. Não tem como a gente ter ligação anterior a isso, por conta justamente da questão geográfica. Cada estado acontecia de uma forma, mas também existia tráfico aqui dentro. Você vê que a proibição do tráfico negreiro foi em 1831, mas o Brasil não cumpriu o acordo que tinha feito com os ingleses. Só veio começar a cumprir em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Quando Eusébio de Queiroz passa a ser ministro, que ele foi por 10 anos intendente de polícia, depois ele passa a ser ministro da Justiça, e aí ele lança essa lei, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e passa a ser proibido o tráfico. E começa a ser proibido, mas continua tendo o tráfico negreiro, que ia os indígenas de lá para cá, que também eram escravizados e voltavam, ia e voltava, ia acontecer, porque os indígenas, porque o indígena não queria ser escravizado porque era preguiçoso. Não, eles estavam lutando pelo pedaço que já era deles, vocês que chegaram aqui invadiram e mexeram com tudo. Eles estavam ali na luta deles e eles acontecia muito movimento entre os indígenas, os povos originários e as nações africanas. A gente pode dar o exemplo dos pretos Minas, por exemplo, que sai da Bahia depois da revolta dos malês e vai para o Rio de Janeiro, porque queriam separar, porque como os caras sabiam ler, escrever, sabiam se comunicar, tinham uma lábia boa, então eles se movimentam muito dentro, aqui dentro do Brasil, apesar de ser distante, há essa preocupação da elite de separar. Com essa questão de separar, eles acabam fazendo outros ajuntamentos, né? Inclusive em São Paulo, na pesquisa do Mestre Paulo, ele vai mostrar como os ajuntamentos de escravos era perigoso para a elite. Mas não é que a capoeira era praticada só por escravos. Tanto é que ele mostra na academia de direito, por exemplo, da faculdade de direito, quantos capoeiras tinham ali na faculdade de direito. Por quê? Porque a capoeira como processo de resistência, ela usa como tática e como estratégia se relacionar com a elite branca. Tanto é que a gente tem o caso de Vitor Manuel Fontes, de Juca Reis, que são da elite branca que se envolve com os capoeiras, porque ela tem essa tática e estratégia de sobrevivência. Se envolve com a polícia. E há esse trânsito, como eu estou falando, um negro forte sai de Sergipe e vai parar lá no quilombo da Jabaquara, como o professor fala com as mãos, né? Lá no quilombo da Jabaquara, em São Paulo. Tem essa questão dos pretos Minas, depois da revolta dos malês. Tem a revolta da cabanagem no Pará, que eles, com medo, levam para o Rio de Janeiro, mas lá começa a fazer os ajuntamentos. Imagina esses caras da revolta da cabanagem, que tomam o poder no Pará. Tomam o poder, que eram indígenas, está claro, né? Os indígenas, juntamente com os negros e juntamente com alguns portugueses, né? Fizeram um movimento que toma o poder do governo e arranca a cabeça do governador. Mata em praça pública. Então, eles pegam esses indivíduos e levam para o Rio de Janeiro. E lá começa outra preocupação. Que esses indivíduos com essa cabeça aqui, misturado com os pretos mínimos, misturado com as maltas, vai dar merda aqui. Então, essa questão geográfica era importante, é distante, mas ao mesmo tempo existia essa mobilidade da própria elite para separar em algumas movimentações. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, que muitos de Sergipe foram levados forçadamente. Então, há esse trânsito de toda forma, né? E divino. Não sei se respondi, mas diga aí. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta não, né? A pergunta do chat. Ó, eu não vou ler todas as perguntas não, viu, galera? Leia todas. Nós temos, É, nós temos não vai algumas. sair daqui amanhã. Leia todas essas Ó, eu vou mandar um perguntas. salve aqui para
Bel Castro, diretamente do Ceará, né? É professora, historiadora, Bel, acho que é história, contadora de história. Tá, porra, já me perdi. Galera, eu não vou perguntar tudo não, viu? Pois pergunte, deixe de ser preguiçoso. Não é preguiça não, é... Ó, vamos lá. Vai, que eu vou limpando meus óculos aqui. Experiência de explanação. Sobe pra Manuel Marques Cortez. Poderia chamar a capoeira de um jogo, se diz jogar capoeira. Então, desde o Deixa eu botar sua princípio. câmera, pera. Ah, sim. Quem perguntou? 10 coisas ao mesmo tempo, aí, Quem vá, perguntou? Bel. Então, Bel, o que é que a gente pode falar? Como é a pergunta mesmo? Pode se chamar a capoeira de um Ah, do jogo. jogo, sim. Desde sempre, né? Desde o início. Você vê vários relatos em que o indivíduo estava ali jogando capoeira. Porque é uma luta, mas a forma com que essa luta se desenvolve é a partir do jogo. É a partir desse movimento em círculo, é a partir dessa troca de experiência. Como eu já falei, outros jogos estavam acontecendo no mesmo momento, porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha o que fazer. E as pessoas retratam o movimento da escravidão sem entender as peculiaridades do Brasil. A gente fica muito com Sim a Moça, Escravizaura, né, que foram as novelas que passou, e a gente ficou com aquela cabeça de que o escravizado era daquela forma. Mas o escravo urbano, por exemplo, tinha uma certa, entre aspas, liberdade, digamos assim. Por quê? Eles tinham no Brasil uma coisa que só acontecia no Brasil, que era uma coisa chamada escravo de ganho. Não acontecia em outro lugar que teve escravidão. Você teve escravidão negra nos Estados Unidos, teve escravidão negra na América Central todinha, teve escravidão negra na América do Sul, mas só existia esse tipo social escravo de ganho no Brasil, que era o indivíduo ir para a rua vender mercadoria do seu senhor, o indivíduo tinha um escravo e alugava esse escravo para outro, olha como brasileiro é. Tinha um escravo e já alugava para outra pessoa, esse outro ia vender as mercadorias dele, então eles tinham uma certa liberdade de mobilidade, por isso que eles se envolviam com os indígenas, com os portugueses, muita mobilidade, e havia essas misturas. E consequentemente, com esses jogos. Então, a capoeira prioritariamente é jogo. E eu sempre estou enfatizando a questão da luta, porque as pessoas ficam no meu juízo dizendo que capoeira é arte marcial. E eu dizendo, não é arte marcial. Mas ela é luta, com ataque, com defesa. Também outra coisa que eu fico agoniada, inclusive vai sair um vídeo no canal sobre isso. Capoeira foi criada pelos escravos como ânsia de liberdade. Meu irmão, ninguém pensou nisso, não, que ninguém tinha tempo para isso, não. Tanto é que a capoeira estava envolvida com a polícia, com a política, foi depois parte da Guarda Negra, ou seja, aliado da Princesa Isabel. As próprias maltas eram Aliadas em alguns momentos, depende do aliados momento políticos, histórico, né? né? Depende do momento histórico, que a cada momento ela fazia uma estratégia de Aliados sobrevivência. políticos, aliado com pessoas ricas e No influentes. Pará, a gente vai ver a pesquisa do Pará do Pinheiro Leal, ele Era vai mostrar sobrevivência, né? a capangagem, por exemplo. Os capoeiros eram capangas Eu já dos ouvi falar senhores. também. Sobre a questão também dessas movimentações que eu disse que parecidas com as maltas, que eu já vi em Pernambuco também, que eles eram capangas Exato, na questão da recebiam, política. as pessoas pagavam para eles ir esbagaçar com. Aí é a questão dos comícios, né, que já é outro processo histórico, que a gente precisa entender e separar os processos históricos, o tempo histórico. Então, no final do século XIX, eu vi muito isso. Inclusive, a gente tinha em Sergipe, tem notícia, tá no livro também, que é a questão da capoeirada. Virou um sinônimo de qualquer tipo de bagunça, era chamado de capoeirada. Tipo, fulano tá fazendo uma desordem qualquer coisa. O cara saiu ali você tá no Senado, na Câmara de Vereadores, na Assembleia. E aí aquele cara saiu do prumo, aquele já tá na capoeirada. Virou sinônimo de coisa ruim, de baderna, de que não presta. É essa que é a realidade. Então vamos de marcha. Vamos para os próximos comentários aí. Salve para Teto Azevedo. E um salve para Sidney Carvalho. Santa Catarina. Teto Azevedo. Santa Massa. Catarina. Tá vendo aí? Capoeira do Brasil inteiro. Esse Obrigada. Sidney Carvalho. Vamos lá. Fazer mais uma pergunta aqui da Bel. Como foi a entrada das mulheres nas rodas de capoeira? E essa questão até das mulheres, dessa pergunta que você fez, um dia desse eu estava discutindo com um menino que treinava comigo, né? Lá, que treinava comigo lá, que treina junto mais eu, só que ele era meu aluno, entendeu? Ele era meu aluno. Aí a gente tava falando sobre isso, sobre a questão que ele falou sobre
Mestre Bimba, a capoeira de Mestre Bimba ser machista, não sei o quê. Aí Hum. eu falei pra ele, mano, coloca o contexto histórico. Naquela época ali, o que Mestre Bimba fazia era uma parada evoluída, que ele colocava as mulheres pra cantar, pra estar ali no meio, batendo palma, cantando, representando, dançando no samba de roda, que naquela época ali, uma mulher não poderia estar ali, não. Uma mulher não poderia sair na rua nem se não fosse sozinha, tinha que ser acompanhada então, é o que eu estava falando a ele. Então, essa parada de colocar, ligar Mestre Bimba ao machismo, eu acho equivocada, na minha opinião, por conta que o que ele fazia ali era uma parada evoluída. As mulheres estavam na roda, estavam cantando, as mulheres estavam participando da roda, elas dançavam samba de roda, entendeu? Faziam uma apresentação de samba de roda. Então ele era, para a época dele, ele era à frente, até nisso. Aí você me quebra, porque eu esqueci a pergunta da Eu Bel. vou falar, eu tenho que fazer. Que eu já ia falar pra mim de Mestre Bima. Mestre Bima era machista, assim como toda a sociedade, né? Meu marido é machista, a sociedade é toda machista. A gente tem que estar o tempo todo lutando contra isso. A capoeira é machista. E se a gente for entrar nessa papo do machismo, né? Porque assim, eu não estudo gênero, eu até brinco com as minhas colegas que estudam gênero, porque eu morro de ódio. Porque quando eu começo a ler Bell Hooks, né? Várias Mas você feministas. entendeu o que eu quis comentar Eu sobre? entendi. Então, várias feministas que eu vou lendo, eu vou ficando com ódio. Porque a sociedade brasileira é machista, a capoeira é machista, a mestre Bimba era machista. Só que você tem razão num certo ponto, que apesar do machismo que não era só dele, mas de uma sociedade que o machismo é estrutural, assim como o racismo, porque tem gente que diz, eu tenho até amigo preto, outro racismo. Mas Eu concordo com o que você está falando. Mas a sociedade brasileira era assim, mas de certa forma, por exemplo, Jesus era feminista, né? Se a gente for colocar assim. Porque Jesus foi o Não, único que deu espaço para as mulheres. mas um exemplo. Jesus ele seguia a linhagem que Deus falava. Ele, não, ele mesmo fala, né? Alguns trechos que ele fala assim, que ele não veio para alterar nada do Da lei, passado, do passado. Não vim Ele destruir não, a lei, vim para fazer não, cumpri-la. entendeu? Então, o cumprimento da lei De que Moisés era pesado, machista também. Mas só que Jesus andava Mas com as o que eu tô mulheres. querendo falar é sobre a questão, um exemplo. Vamos colocar, eu por ser homem, eu sou machista porque eu vivo É num. estrutural, o machismo é Então, estrutural. porque eu vivo num sistema patriarcal. Só que eu sou evoluído para minha época por eu entender, respeitar as mulheres e entender o lugar das mulheres e tentar o tempo todo me moldar para aquilo. O que eu quis passar para ele é que ele ligou Mestre Bimba a ser machista Sim. porque Mestre Bimba não deixava as mulheres Mas era uma jogar a questão capoeira. social, uma questão Jogar a social. capoeira. Só que o que eu falei pra ele que pra a época de Mestre Bimba, o que Mestre Bimba fazia, ele era à frente. Então eu me coloquei como o lugar. E depois agora você falando, eu entendi que da mesma forma ele era machista do mesmo jeito, porque a sociedade é machista, tá? Estrutural. Porque se a gente Porque o trouxer sistema é um sistema Vamos patriarcal. trazer para a pergunta da Bel, né? Quando que as mulheres. É muito difícil, Bel, porque a gente não tem esse registro. Porque não se registrava. Quando se registrava, a gente tem alguns registros no século XIX, chama-se Mulheres da Pá Virada. Né? Não falava que era capoeira. Chamava-se Mulheres da Pá Até Virada. isso. Porque o que acontecia ali? Aquelas mulheres, como já teve mulher batendo em 12 homens, né? Tem até uma que tem até o apelido de 12 homens. Por quê? Bater em Maria 12 12 homens. homens, porque tinha várias notícias de jornais, aquela mulher ali era da pá virada porque pegou um, pegou outro, bateu de pernada, mas a gente não tem registro dizendo que mulher na capoeira. Só no início do século XX, inclusive na academia do Mestre Pastinha, no Centro Esportivo de Capoeira Angola, tem vários registros de mulheres, que está lá no registro. Só que uma sociedade machista em que as mulheres não podiam, como o Gafanhoto bem falou, não podia sair na rua, que não fosse com o pai, com o irmão. Só quem praticava até hoje, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Eu estou na capoeira até hoje por conta da minha ousadia, mas muito porque eu sou mulher de capoeira. Porque eu vi muitas colegas ter que parar porque o marido não deixou, ou porque teve filho, ou porque no meio do caminho aconteceu várias coisas. Mas como eu sou casada com um capoeira e a gente vive de capoeira assim, fala sobre capoeira o tempo todo e tal, e aí a gente tá junto há 26 anos. Então, foi mais fácil para mim. Mas muitas mulheres têm que parar de fazer capoeira porque não consegue. Tem filho, aí o marido vai ficar com o menino para ir para capoeira. A mulher fica com o filho, você veja como é estrutural. A mulher fica com o filho para o homem para capoeira. Que eu mesmo sendo da capoeira, às vezes eu me irrito com isso. Que o Mas homem se pica e deixa a gente lá. Se pica corre da Bahia, né? Vai-se embora. Mas nessa questão que você está falando, hoje em dia, as pessoas da minha época
as pessoas dessa geração Z, que são as mais evoluídas, na minha opinião, as pessoas da minha época também, tem algumas pessoas que são, e algumas pessoas antes de mim, poucas, mas da minha época para frente começou a melhorar essa questão. Sim, da galera, do cara querer sim, não ficar com essa regra, ah, não, que não sei o que, eu não vou ficar com ele. Se Até ele não for poucas. da capoeira, não fica. Pra mulher pra Rapaz, capoeira. A mulher fica. eu vou dizer um negócio, eu vou dizer um negócio a você. Eu conheço pessoas da minha época que eles pagam a academia ou pagam e para ela ir treinar. Então mudou muito, viu? Porque na Não, minha não mudou época, muito que não. sou de uma Isso aqui é, geração anterior. isso aqui é exceção. Ah, O que eu tô tentando lhe falar é sobre essas é, exceções sim. Que que ainda existe, que no meu tempo não tinha isso, não. não, que é exceções, exceções. Qual é a exceção? Essas exceções vêm dessa evolução, mas ainda está impregnado. Mas Sim, essas exceções mostram a pessoas que são evoluídas ao tempo delas. sim, É o que eu quero dizer sobre o que a gente estava conversando, sobre da pessoa, do homem ser evoluído ao tempo dele. Em sim. vez dele seguir o barco como é, ele tenta melhorar e Entendi. evoluir. Porque eu também já fui uma pessoa que tinha isso na cabeça. Mas aí eu evoluí. E essa geração nova, velho, essa geração nova aí, que a galera fala muito, é a galera que mais respeita as mulheres. Porque assim, a porcentagem de homens É porque, que assim, é um processo histórico, né? Ah, foi nessa geração que teve a Lei Maria da Penha, quer queira, quer não. Essa questão da lei, que em alguns locais funciona. Tem uma patrulha, Maria da Penha. Tudo isso também é uma questão social que o indivíduo vai se enquadrando ali. Não é porque a geração é melhor ou pior, porque existe uma construção mas social, né, também para é, tudo a isso. geração, a gente vai evoluindo com o tempo e evoluindo com nossos aprendizados também. Eu, no caso, evolui com o aprendizado da vida. Mas eu tô falando que essa geração, ela já é mais É, evoluída tem mais porque tem informações. mais É, informações, mais tá ligado? informações. Então, é toda essa questão que eu tô Porque se falando. você vai olhar até outro dia, meu filho tem 13 anos hoje. Ele outro dia estava dizendo, mãe, não precisa mais de feminismo. Porque você já tem direito a isso e aquilo que precisa. Porque se você for para o Afeganistão, as mulheres não podem nem mostrar o rosto. Então, quer dizer, a gente E precisa tem lutar mulheres e que muito. defendem essa questão. Então, porque o machismo é estrutural. O que tem de mulher Eu acho que, né, machista, a minha mãe é super machista. Ela diz, não, é super machista. é por Então, causa que o sistema, né? O sistema patriarcal. exato. Então a gente não muda de cultura, não muda assim do dia para noite. Então as mulheres na capoeira sempre foi muita luta, mas na documentação, que é a pergunta da Bel, a gente tem poucos registros porque não ia se registrar isso. E quando se registrava, não se registrava como capoeira. Era sempre no tom mais pejorativo ainda do Eu que me com lembro relação aos que homens. eu me lembro que eu vi no História Preta, eu sobre a gente eu estudando sobre figuras negras, né? Aliás, é do século XIX. Hum. Eu não me lembro o nome, como sempre. Mas tem Maria Não, Filipa, mas tem. não tô falando de capoeira, não. Tô Sim, falando de uma figura negra que ela fazia uma crônica para o jornal, aquelas historinhas sim. para o jornal. Ela se colocava como homem e É, os pseudônimos. É. como homem branco. Só que com as pesquisas que esse rapaz Tiago André do Histórias Preta, ele fez a pesquisa de estudo esse negócio e fala sobre aquela determinada Sim, pessoa que eu esqueci o nome, galera. Desculpa, era uma poeta muito foda, inteligente pra caralho, sim. uma escravizada que tinha essa liberdade que o senhor dela dava essa liberdade, ela tá escrevendo. E ela escrevia para um jornal e escrevia Que era uma como prática, né? homem branco. Pseudônimo também. Como Até as homem pessoas, branco. até os homens brancos tinham pseudônimo, porque tinha certas coisas que não podiam ser faladas, Não, né? e outra parada também que a galera não se liga também é que nessa época, até no século XX mesmo, ali até eu acho que se rodar a cara até 1940 ou 1950, a maioria dos brancos aqui do nosso país também, eles eram analfabetos, eles não tinham leitura. É, a gente Na- tem, até hoje nós temos analfabetismo no Brasil, né? Século XXI, absurdo, mas temos. Não, não é porque a galera pensa que os brancos também é colocado nas novelas, né, como É, intelectuais, é, entendeu? Mas não é. A galera era analfabeto, pô. escravizar mesmo sendo analfabeto. E às vezes, muitas vezes, o escravizado era letrado, como os pretos minas, que eram letrados, sabiam ler e escrever, e os brancos não sabiam. E, E é e, por isso que eles amedrontavam, porque eles escreviam, né? Lembra das ideias dos mandingas, né? O patuá, tinha vários escritos ali dentro, quando abria, tinha o pessoal via. e você falou falando dos Minas, eu vi na cabeça E Luiz não era só Gama. do Corão, tinha muita coisa do Então, Corão, mas mas tinha também. quando eu ouvi falar, quando eu tava citando isso, eu vi logo na cabeça Luiz Gama. Que Luiz Sim, Gama, ele, autodidata por estudar, não ser era escri... formado em direito ele, e e era era um advogado. advogado por autodidata, e também para ele seria. Poxa, saiu a imagem. Para ele também, naquela época, uma pessoa que tem um estudo, que tem um conhecimento, que era super inteligente, que no caso ele.
eh, ser, facilmente, porque chegar facilmente e conseguir usar a lei em cima desses brancos, porque era poucos brancos que eram letrados também, entendeu? Aí chega um Exato. negro branco que trabalhou como escrivão da polícia, não é isso? Ou eu tenho equivocado? Luiz Gama, ele trabalhou como Luiz Gama, ele era filho de Maria Mainha, então, é isso, é uma isso. coisa bem importante, porque ela participou da Revolta dos Malês. Ele não era escravo, ele nasce livre, mas o pai dele, que era branco, a mãe dele era negra, escravizada, e o pai era branco. Então ele não nasce escravo, ele nasce livre, mas o pai dele, com dívida de jogo, vende ele como escravo para o Rio de Janeiro. E lá É isso mesmo. e lá no Rio de Janeiro, né, ele sai da Bahia, e lá no Rio de Janeiro, ele passa por esse processo de alfabetização a partir dos donos dele lá, né, que não é que eram bonzinhos, mas eles eram sensíveis, viu que o menino era muito inteligente, e o menino sabia muita coisa já, e ele começou a estudar junto Isso com, mesmo, isso. com, com o filho, né, do dono lá. E ele conseguiu provar, depois que ele cresceu e começou a estudar, e ele estudando as leis, Que ele conseguiu era provar que ele livre. não era escravo. Ele consegue comprovar. E ele consegue fazer a liberdade, dar liberdade a vários escravizados. E isso vem muito desse trabalho que ele tinha. Ele trabalhava com acho que é delegado, alguma coisa assim, que os nomes fogem da mente, galera. Desculpe, eu não sou muito bom de nome, nem E se com... você ficar repetindo isso, eu já lhe disse que vai ser pior ainda. Você tem que Então, pegar os nomes e ficar. é isso. Aí ele trabalhou com esse cara lá na delegacia, vamos colocar como delegacia de Sim. polícia, como um tipo de escrivão. Ele trabalhou lá. E nisso daí foi que ele se aprofundou mais nos livros lá, nas Ele leis. aprendeu a ler e E escrever assim, autodidata também. E foi por isso que ele era um expert na lei e conseguia fazer livrar Porque, vários na verdade, negros, não alforriar precisava vários ser formado em negros. direito, né? Hoje você tem que ter até OAB. Se é formado em direito, ainda tem que ter OAB para advogar. E naquela época não precisava. Inclusive, hoje, se você for condenado de qualquer coisa, você pode ir só para o tribunal, porque a lei permite que você mesmo Se faça a sua represente. defesa, se represente. Mas só que a gente sabe que não dá muito certo isso, né? Porque os advogados têm toda a artimanha que eles aprendem, né? Estudam a lei. Mas se você estudar a lei e souber fazer essa representação, você pode. Não tem nada que proíba, né? Isso. Aí, sobre essa questão, um exemplo, que a galera tem que botar na cabeça que ali, toda vez que você vai estudar sobre uma época, você tem que colocar o contexto É, histórico de daquela cada época, época, senão exato. você se passa, É. você vai Porque achar senão que a isso gente aí comete o que os nossos amigos historiadores chamam de anacronismo. é Que é o que anacronismo, já aprendi outra palavra. acontece muito quando a gente está estudando a capoeira, porque o pessoal mistura muito as datas, né? Por exemplo, com relação o pessoal fala muito com relação a fundamento, e eu sempre digo, qual o fundamento se a gente não sabe nem a origem? E foi sendo criada, as coisas foram sendo inventadas, então na sua academia, no seu grupo, a gente tem que respeitar, a gente chega lá e faz do jeito que você achar melhor. O fundamento do seu grupo, mas não o fundamento da capoeira. Porque a capoeira é livre. Eu gosto muito, né, da galera do Movimento Novo que diz isso. Eu vou chamar meu advogado, né? Porque a capoeira é livre, não tem fundamento. A única coisa que a gente pode dizer que tem um fundamento é a capoeira regional, porque foi criada ali por Mestre Mima. Mesmo assim, há controvérsia. Não vou falar aqui para não criar polêmica, mas há controvérsia sobre o que foi inventado depois da morte de Mestre Mima, né? Mas aí deixa para outro, para a sociedade da ginga, que a gente pode fofocar lá. Ô, professora, tá com muito tempo ainda? Até umas 10, né? No máximo, né? Porque você quer que eu durma, né? Eu tenho que dormir. Então vamos Para lá. manter minha pele bonita. Então eu vou fazer, ó, galera, ó, vocês estão. Eu vou mandar salve pra vocês, não, eu vou perguntar as melhores perguntas, eu não vou perguntar todas as Lembre perguntas, que não. os melhores comentários é para partir de quem é que vai comandar. É pelo Instagram lá, eu vou botar uma caixinha e vai rolar um sorteio do livro Não da. vai ter sorteio, não. Não, Vai ser o desculpe. melhor comentário sobre a história Deixa da deixa eu capoeira. concluir, Não, que você moço. vem com papo de sorteio. É, quem Oi, se oi, inscrever galera, melhor. oi. Vai rolar uma caixinha lá no Instagram e vai ser sorteado o melhor comentário que for nessa caixinha. A professora vai mandar um livro para a pessoa. É, E entre em contato outra, comigo que eu mando. não, Lá no Instagram tem lá meu no Instagram WhatsApp. mesmo eu já vou pegar Tem tudo. meu Já. WhatsApp lá no Instagram. Lá no Instagram, no meu É. Instagram, vai gerar uma caixinha, tá aí na descrição. Vão lá e sigam o Instagram. Também sigam o canal da professora, tá marcado aí, porque para ganhar o livro tem que comentar o melhor comentário, tem que estar seguindo o canal da professora e tá seguindo os Gostei. Instagram, viu? Sigam o canal, não. Como é que fala no E canal? vai Se gerar, e inscreva. vai gerar ainda um stories lá. Vai gerar um stories falando sobre isso lá no meu Instagram. Tá aí na descrição meu Instagram.
o sorteio do melhor comentário. É, acho bom, que não é sorteio, né? Quem realmente entendeu qual é a É história da isso, capoeira. vamos Não fazer a venham pergunta. me dizer que a capoeira foi criada pelos escravos como ânsia de liberdade, que eu vou botar Não, pi, mas se o cara fizer um mas comentário não vai foda. ganhar. Porque como é que eu vou dar um Não, negócio mas aí, desse? mas aí se ele botar isso aí e for o melhor comentário. Não é o melhor comentário, que isso não é comentário. Não assistiu a live, assiste até o final para você entender que capoeira não foi. Galera, vocês podem comentar lá, fazer o comentário que você quiser. Vá lá, bote pra gerar. Não vai ganhar. Não, vá lá não, né? Vá lá não, né? Que eu ainda vou botar a caixinha. É, não vai agora não. Fica aí, comenta por aí. Vamos lá, vamos lá. Manuel Marques Cortez. Deixa eu botar na minha câmera aqui pra fazer a pergunta, pra ficar mais fácil fazer o corte. Ai, ai. A venda de escravizados não, por escravocratas pode ter facilitado a proliferação Sim, das mesmas entre mais diversas regiões, como o caso das deportações de subversivos. exato. Manda aí a braba. Eu acho que vai mais além, né? Porque, tipo, os escravizados, eles atracavam nos portos, né? E naquela época Então, depende do era período alguns histórico, né? portos, né? Depende do período histórico. Então, mas mas já começa de uma proliferação daí, porque um exemplo, imagine, eles chegavam no Porto do Rio, aí uns iam para São Paulo, uns iam para. Todo lugar que tinha porto tinha capoeira. Por isso que eu digo, pesquisem. Aí tem lugar que a gente não tem pesquisa ainda acadêmica, mas se você for pesquisar, todo lugar que tinha porto tem capoeira. Pode ter certeza disso. Que essa, como o Manuel Cortes está falando, dessa mobilidade, né? Desse tráfico Você interno. gravou o nome dele. Não é Manuel Cortes? Eu Então. li o nome dele agora, eu tinha esquecido. Eu Não, só meu pai até. falei. Então, o Manuel Cortes lembra bem que esse trânsito, com certeza, agora é por isso que eu digo, não tem como a gente afirmar que foi da Bahia, que foi do Rio de Janeiro, que foi de Pernambuco, porque esse trânsito acontecia em vários espaços. Não só porque os senhores, os donos de escravos, os escravocratas mandavam, ou a polícia ou a política mandava para outro estado, como eu já dei o exemplo aqui da cabanagem no Pará, mas também pelas fugas. Porque as fugas aconteciam e você estava aqui fugindo, você ia para qualquer lugar que tivesse espaço para você. Várias fazendas eram coito de escravos, como eles diziam, né? Porque alguns abolicionistas também faziam isso, né? Recebiam os escravos fugidos na fazenda, eles trabalhavam ali, né? De alguma forma faziam suas plantações. Aí também surgem várias outras, né? Outros processos históricos, mas várias fazendas, inclusive, eram chamadas de quilombo, como o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, por exemplo, era um quilombo, porque era uma fazenda que abrigava, né? Hoje é um bairro chique, né? De gente rica, mas foi um quilombo, de certa forma, porque abrigava, fazenda que abrigava os escravizados. Então havia esse trânsito livre, não só por conta dos escravocratas, mas também das pessoas escravizadas e até aqueles que tinham carta de alforria, né, que compravam sua própria carta de alforria. No Brasil tem várias coisas que não existiam em outro lugar, como o quilombo, não existia em outro canto do mundo, só no Brasil. Então existia várias coisas que dá para comprovar que a capoeira é brasileira por conta disso, porque várias coisas só existia aqui. Vamos lá, agora eu vou ler o comentário aqui de Bel Castro, que foi pra mim, né? Vamos lá. Mete pau. Geração Z mais evoluída sabe de nada, inocente. Vocês têm acesso à informação diferente de conhecimento, refaçam seus conceitos, existe muito antes da internet. Então, primeiramente, Bel, você também tem que rever seus conceitos. Eu não faço parte da geração Z. Já tem que rever seus conceitos, porque você fez um pré-julgamento meu. Segundo, quando eu falei que ela é mais evoluída nessa questão de Eu acho homens. que tem mais Não, informação, né? deixa eu concluir minha questão. Dessa questão de homens serem desconstruídos, a geração Z é muito mais evoluída e conhecimento da sua própria história, da história do Brasil. Eu estava conversando com um menino de 14 anos que ele estava vendendo droga na praça e a gente estava conversando sobre Luiz Gama. Eu e ele, 14 anos. Eu vim saber quem era Luiz Gama com 27 anos. Então, com certeza a geração é mais evoluída. E com sua evolução e seu conhecimento é onde vem os problemas psicológicos dos acontecidos que acontecem do passado e o que pode acontecer no futuro, velho. É por isso que a geração Z ela é tão sensível e a galera da galera da minha idade pra cima, da idade da professora pra cima, não bota isso na cabeça. Que não bota isso na cabeça. Acha que a geração Z é não sei o que, não sei o que lá. Não, velho, não é assim não. Primeiramente, é, é, filhos
filhos de mães que não teve ensinamento, com mães que não teve ensinamentos para educar o seu filho de uma forma aonde ele tenha uma capacidade de discernir certas coisas. Já começa daí. Porque a mãe era ensinada. Na época da minha mãe ela ficou com meu pai não sei quantos anos, meu pai traindo ela porque ela tinha que manter o casamento por causa da porra da religião. Vamos lá. Aí vem a minha geração. A minha geração tem mulheres também que pensam dessa forma. Tem mulheres que pensam que ela tem que cuidar da casa, que a obrigação dentro de casa não é uma obrigação mútua, é uma obrigação dela. Então, mesmo se ela trabalhar, ela tem que se fuder trabalhando em casa. Isso daqui é a educação passada de uma mãe que já não teve um conhecimento de ser uma mãe, não teve esse conhecimento de passar para ela que ela não é escrava de ninguém. E ela vai passar a mesma coisa para isso. Fora os problemas adquiridos psicologicamente dessa criação abusiva. É por isso que você vê. Eu mesmo vou dizer, as mães da minha época, as e pais da minha época, a galera, eu não sou pai, por isso que eu não posso citar, por isso que eu estou citando os outros. A galera fala, velho, parecendo que o filho é parecendo um psicopata, velho. O guri mexe num negócio que ela não quer dar um grito. Ah! Não sabe nem conversar com a criança. Aí você acha que esses sinônimos de gritos vai educar uma criança a educar outra criança? Não, né? Então, quando eu coloco a geração Z como mais evoluída, a geração Z é a primeira geração que quebra isso, que quer quebrar esses ensinamentos arrogantes, não deixando ensinando os filhos, mesmo sem ter tido ensinamento sobre isso. Porque a mãe dela não ensinou isso, não. É poucas. A gente, quando vai colocar essa questão, a gente coloca uma questão generalizando, então é a maioria. Se a maioria faz assim, uma mãe que grita porque o filho derrubou um negócio no chão sem querer, e depois vai lá e dá uma pancada no filho, sem dizer o porquê, sem dar. Quando você grita, você parece uma psicopata louca, porque é. Aí você vê, aí a pessoa diz bem assim, a geração Z não é mais evoluída. É óbvio que é mais evoluída. Eu tenho minha irmã ali, minha irmã, ela tem o quê? 20 anos. Minha irmã, ela, não, ela faz de tudo para nem dar uma palmadinha na filha dela. E tenta ensinar a filha dela. Tem Zocro, que ela tem o quê? Eu acho que ela deve ter uns 24 anos, 25 anos. Pode ser que eu esteja enganado. Minha amiga, a menina dela, com 3 anos de idade, qualquer adulto que chegasse perto dela para pegar ela sem pedir permissão, porque a mãe ensinou, ela já tirava as mãos ou gritava e corria para perto da mãe para dizer por quê? Porque a mãe dela ensinou a essa criança. Aí a pessoa vem dizer bem assim, a geração Z não é evoluída. É sim evoluída. Se compare sua época, sua idade, com a mesma idade dela. E olhe o conhecimento que eles têm e o conhecimento que você tinha naquela época, para você ver se eles não são mais evoluídos. Na minha concepção, é muito mais evoluído. Eu queria ter a metade da oportunidade de conhecimento que esses jovens estão tendo, porque teria mudado muito mais minha vida. Obviamente que vidas são escolhas, e a gente também faz escolhas erradas. Quer comentar ou passo para a próxima? Eu acho que tem muito a ver com os espaços, né? Não tem a ver, porque toda geração ela tem conflito com a geração anterior. Isso aí é fato. Minha mãe dizia na minha época, eu falo com meu filho, na minha época. Então, se a gente entrar nesse debate, a gente vai ter que discutir os conflitos de gerações, que é bem amplo, né? Acho que a geração Z tem mais conhecimento, mais acesso à informação, mas dependendo do local, a gente continua vendo as mesmas coisas que o sociólogo francês Pierre Bourdieu vai chamar de reprodução social. A gente costuma ver do mesmo jeito Não, acontecendo eu em concordo. todo lugar. Só que quando a gente vai fazer quando a gente fala geração, a gente está generalizando. É. Quando a gente generaliza, a gente tem que pegar qual aspecto de porcentagem maior, né? Isso para colocar. Se você for comparar a minha geração, que é antes da geração Z, e a sua geração, que é antes da minha, você vai ver que tem uma evolução. Tem ou não Sim, tem uma na própria evolução? Eu tô capoeira. equivocada, eu tô Vamos voltar para a equivocado. capoeira, minha gente. Na própria capoeira a gente vê isso, como a própria Bel perguntou sobre a mulher na capoeira. A gente vê, se a gente for falar desse processo aí, né? Eu não gosto muito da palavra evolução, mas nesse processo social que acontece naturalmente, não, socialmente. Que os indivíduos vão trocando experiência. Na própria roda de capoeira, a gente vê hoje a mulher chegar, tocar, jogar. Apesar de que E não ainda há ser muitos barrada, né? cortes, Ainda tem lugares que ainda são. tem muitos cortes, né? A gente ainda sofre bastante. Às vezes a gente fica lá na nossa mesmo quieto. Por exemplo, quando é um batizado. Se tiver mulher aí, pode falar isso. Mas quando é um batizado, que chama as pessoas para batizar os alunos, dificilmente a gente consegue passar na frente. Os caras já vêm já.
e já passa, já Ah, atropela. mas aí é aquela parada. Aí se Mas a gente for fazer, aí depois, tô falando porque eu já passei situações assim, você a gente for fazer, tipo, vou eles ocupar meu querem. espaço. Aí depois eles querem pegar você na roda, Mas hoje em dia tá entendendo? já tem locais que, um exemplo, eu vou usar minha casa como exemplo, né, lá do o meu professor. Um exemplo, você chega lá para cortar. Aí o cara lhe corta, você vai lá cortar de volta. Nem pense que ele vai entrar na roda para fazer alguma coisa com você lá, que ele se arromba. Uhum, Lá com o meu professor. Ele se uhum. arromba. Então, existe locais, hoje em Mas eu tô dia. falando assim, como você Existe, falou, generalizando. então, No generalizando geral, ainda as mulheres têm existe, pouco mas, espaço mas ainda. Tanto é que existe uma coisa que eu sempre detestei. Mas eu entendo por que que se faz, que é movimento de roda feminina. Eu entendo. Mas não é uma coisa uma que, parada também. mas não é uma Continua. coisa que eu gosto. Por quê? Porque eu me disse claramente que há machismo na capoeira ainda e bastante. Com Por isso que eu acho que é certeza. necessário. É Um necessário. movimento, um evento feminino é necessário, mas eu particularmente não faço. Foi uma Porque parada. eu acho que a gente tem que ocupar o espaço na Isso roda foi de uma todo parada que eu mundo. estava conversando com um dia desse com a menina que é capoeirista também. Foi sobre essa questão, porque eu não gosto desse momento que os mestres fazem, tá ligado? Só para mulheres, Que é. é, joga mulher, mulher com mulher. Eu, na minha opinião, ali, eles estão determinando, eles querem determinar a O hora que a mulher horário que é, vai que jogar. vai Eu participar. acho isso aí errado. Aí chegou uma menina pra mim e falou: eu gosto dessa parte, sabe por quê? Porque ali eu posso entrar com confiança, porque quando eu vou entrar, que tem Depende. um professor. Não, então, mas aí, vai, o que a Às vezes é pessoa. pior. Mas aí, minha visão daquilo ali é o seguinte: que além deles colocarem só joga mulher, mulher com mulher, eles ficam colocando as mulheres uma contra outras pra estar fazendo o jogo pegado. É. É isso que eu Entendeu? tô dizendo, tudo Aí qual é o depende. contexto? O que eu acredito é assim, que toda generalização é burra. Porque você tem que estudar cada. Por que que na universidade a gente vai estudar especificamente? Por exemplo, como eu falei para vocês, o livro é sobre a capoeira, as configurações da capoeira no século XIX, em Sergipe. Mas é o quê? 1874 a 1891. Recorte, porque eu só encontrei documentos, encontrei até um pouco mais, mas para que desse tempo de fazer análise só a partir disso aí. A mesma coisa é na vida. Toda generalização é burra. Por quê? Porque cada espaço social vai se acontecer de uma forma. Tipo, tem mãe. Por exemplo, eu não, nunca gostei de bater no meu filho. Eu converso bastante com ele, dá muito trabalho, porque ter filho não é brincadeira. Mas tem pessoas da minha geração que espanca, que faz um monte de coisa. Por quê? Porque depende do seu conhecimento, depende dos espaços, depende de uma série de fatores. Porque só vai saber quem for mãe. Às vezes a pessoa lê um monte de coisa, eu mesmo, antes de ser mãe, vixe, estudei 6 períodos de psicologia, achei o máximo, tudo, mas vai ser mãe para você ver se você aguenta e a Rapaz, psicologia resolve. é o corre. E uma parada também que a galera, as meninas do rap, né? Que eu aprendo muito com elas, as meninas Sim. do rap, que elas falam que quando a mulher ela é mãe, ela tem a carga horária triplicada. Porque ela, além de trabalhar, ela ainda cuida da casa, ainda cuida da É. criança. E o meu caso, trabalhar, estudar, olhar caderno de menino, cuidar da Quádrupla, casa. quádrupla, quádrupla. E Que ainda é inventei bagulho um canal no doido. YouTube. Bagulho é doido. Mas é isso. Mas vamos É nessa. por isso que também eu entro naquela. Quando a galera vem falar que a mulher é fraca, não sei o que. Véi, você não aguenta, não, velho. O corre que a mulher faz, não. Quando eu falo isso, a galera se inflama. Eu disse, véi, você não aguenta. Aí eu começo a exemplificar algumas coisas. Aí a galera, você consegue fazer isso? Ah, não consegue, o homem não acompanha, pô, o ritmo da mulher, não. Não acompanha. Desculpe dizer, mas nós não acompanha. E aí quando a pessoa vem, a mulher é frágil, não sei o que. Eu disse, velho. Eu queria ter a potência de uma mulher, cara. É, porque Tá ligado? a gente tem que aprender a sobreviver, né? Dentro da selva. Sobrevivendo dentro de uma sobrevivência. É, não é isso? Não é isso? É isso. Olha, velho, eu não tô dando conta dos comentários de vocês, não, mas Que pode bom, né? comentar. Que bom. Olha, a professora disse que ia ficar até 10 horas, então eu vou encerrar, galera. Mas eu vou mandar um salve. Olha, Bel, gratidão por você ter mandado várias perguntas, vários comentários. Gabriel Sena, Manuel, Eliseu Martins do Piauí, Ah, que lindo. Teto Azevedo. Manuel Marques e Rogério Barbosa. Ei, satisfação aí, muito obrigado por vocês estarem aí na live, viu? Gratidão, pessoal. Gostei, aprendi muito com vocês, viu? Aprendi muito com vocês. Para quem quiser adquirir o livro da professora, que ela vai falar agora nas considerações finais, mas no canal dela, tá na descrição de todos os vídeos lá, o coisa. Mas dentro disso aí, professora.